Iceberg, pra quem não sabe, é um vídeo feito com o intuito de abordar histórias, fatos e ou curiosidades sobre algo, divididas em 5 camadas, que vão desde a superfície até as águas mais profundas. Só que o topo são assuntos tranquilos, mas à medida que o nível vai abaixando, o assunto vai ficando cada vez mais curioso, duvidoso e bizarro. Então, dito isso, se inscreve, se conforta, deixa o like e se joga no Iceberg do Free Fire. Camada 1. Superfície. Sigma. O Sigma foi um jogo que surgiu aleatoriamente e fez sucesso no mundo todo, já que os gráficos eram puxados para o lado cartunesco, fazendo com que o jogo fosse muito leve, igual o Free Fire em seu auge. Também tinha a mecânica idêntica ao do Fogarel. E fala sério, gente, claramente usaram Free Fire como base e só o que mudou foram os gráficos. E segundo o Google, provavelmente foi essa a causa da suspensão do game. E ninguém sabe quem foram os verdadeiros criadores desse jogo até hoje. Só que aí que o caldo começa a engrossar, já que a empresa desenvolvedora do jogo fica a poucos metros da sede oficial da Garena, lá em Singapura. E também o Sigma estava hospedado no mesmo servidor da Garena. No site de teste de recarga dos jogos da Garena, ele estava lá. E como diz um velho ditado, para bom entendedor, meia palavra basta. O jogo obviamente é da Garena. Além do fato dele ser o que o FF está se tornando, um joguinho colorido, ele também parece ter sido uma tentativa rápida para testar o hype do público, caso lançasse um jogo igual ao Faísca, só que mais leve e com gráficos cômicos. Todavia, até hoje ninguém sabe se ele vai ser lançado ou foi descartado completamente. Giroscópio. Uma função bem interessante. Se tu possuir um celular forte e usar os gráficos no Ultra e ativar a opção giroscópio, você pode usar o sensor de movimento para movimentar a mira dentro do jogo. Alterações no mapa Bermuda. Já houveram várias alterações no mapa Bermuda, várias cidades que foram substituídas, como por exemplo o Outpost, onde agora se encontra o Observatório, a cidade de Office, onde atualmente se localiza Hangar, e parando para pensar, praticamente o mapa inteiro foi modificado, mas sem dúvida, a mudança que mais fez barulho foi a alteração da PEC. A Garena tomou a decisão de mudar completamente, só que o bizarro é que a PEC parece estar menor, ou deve ser impressão minha. E outro detalhe que talvez muitos já saibam, mas tem um lugarzinho secreto no casarão da PEC, e só pegar pezinho com alguém, ou fazer uma estradinha de gelo que você chega lá. Tem também a represa ou barragem, que mudou muito na minha opinião, para melhor, sem dizer as diversas alterações na cidade de Catulistia, Postinok, Mars Elétrica, Observatório, etc. Eu não entendi muito bem o motivo dessa mudança, mas acho que é para apertar mais a área e deixar mais frenético as trocações. De qualquer modo, eu fico com uma sensação bem estranha quando aterrizo em um lugar e ele não está mais lá, ou não está do jeito que eu conheço. Enfim, é uma vibe de vazio e estranheza. Bizarro. Física zero. Quem lembra aí que antigamente o jeito era puxar a arma, pular, girar, atirar e gel agachado. Isso porque não dava para fazer tudo isso durante o salto. E sabe aquele bordão, cadê a física, Garena? Acho que ela levou isso pro coração e decidiu burlar a física ao extremo. E agora é possível mirar, atirar, fazer gelo e muito mais. Isso tudo enquanto estiver com os pés fora do chão. E falando em pés, dá também para se mover pro lado enquanto estiver no alto. Na minha opinião, isso foi positivo, menos na parte de sacrificar o pulinho de emulador. Pegar mestre. Por um acaso, você já viu aquele vídeo de um menininho chorando falando que pegou mestre? Ou o vídeo de outro rapaz que chora e fala pra mãe dele que pegou mestre? Isso porque era realmente essa a emoção de pegar mestre antigamente. Algo muito difícil e muito almejado. Além de ter respeito, e todos que te viam com a camisa de mestre já tremiam na base. Era tão louco ao ponto da galera quitar das partidas. Tanto medo que eles tinham de enfrentar um mestre. Só que, como sempre, isso se perdeu por 2 motivos. Primeiro, teve aquele evento lá dos cartões de dobro ponto, que facilitou demais o ganho de ponto e não tinha limites para comprar. Então muita gente tocou e não tinha mais volta. Mesmo pondo a patente desafiante no jogo, já era tarde demais. E o segundo motivo, eu vi até uma galera dizendo que o segundo motivo foi o povo usar hack, o que pra mim não faz sentido. Tipo assim, se tu usar hack pra pegar mestre, vai ser banido uma hora ou outra, e a camisa de mestre iria de base junto com a conta, invalidando totalmente suas ações. Então era protesto? Protesto do quê? Se tá difícil alcançar essa patente, é porque é assim mesmo. É como se a pessoa fosse mimada e nunca tivesse ouvido a palavra não. Daí chega numa situação dessa e não sabe lidar com a frustração, não ter o que quer, e fica estragando o passatempo dos outros. Mas é como um sábio diz, aquele que não respeita a derrota não merece a vitória. Desse jeito aí, essa gente vai seguir perdendo pro resto da vida. Mas no final, essa patente hoje em dia qualquer um consegue alcançar, e justamente por isso que perdeu o seu significado. E hoje em dia, a patente mestre não tem nenhum valor, a não ser pros mais jovens do jogo. Mas de todo jeito, é isso. Camada 2. Águas rasas. A Loki e a Revolução. A parceria entre a Loki e Free Fire
foi um sucesso. Mas o que a maioria das pessoas não sabem é que essa parceria foi revolucionária, pois foi a primeira vez que jogos Battle Royale fizeram parceria com uma pessoa da vida real. E a parceria deu certo, tirando a parte do Alok ser muito roubado para sua época. Lugares baseados na vida real. É óbvio que para fazer as estruturas das cidades não tem como se basear em nada, então obviamente todas as coisas do jogo têm uma base para servir de referência. Só que eu descobri algumas, e a primeira delas é a ilha de Sentosa, baseada em uma ilha real que também se chama Sentosa. Se localiza na Ásia, em um país chamado Singapura, que, como citei anteriormente, é onde fica a sede da Garena. Renan Village. Renan Village aparentemente teve como base um resort das Ilhas Maldivas, um pequeno país do sul do continente asiático. Graveyard, ao que tudo indica, foi baseado em uma igreja católica da Inglaterra, chamada Igreja de São Nicolau, onde a estrutura é bem parecida e tem até essas capelas próximas à igreja, correspondendo até com a cultura católica do século XIX. Mouth House. Essa aqui acho que a maioria já sabe, mas para os que estão de fora, Mouth House, sem sombra de dúvida, a Garena teve como fonte de inspiração a ilha de Bled, situada no noroeste da Eslovênia, é um dos principais destinos turísticos do país, sendo conhecida sobretudo pela beleza do lago Bled, em cujo centro situa-se a única ilha natural e em cujas margens se encontra o mais antigo castelo do país. Porto Seguro. Agora temos o que pra mim foi o mais surpreendente, e sim, o barco quebrado que tem no mapa Kalahari. Apesar de não ter nada confirmado pela empresa, é bem provável que este local tenha influência em um lugar chamado Costa dos Esqueletos, que é uma região costeira conhecida por seus naufrágios, restos de navio e a atmosfera desolada e fantasmagórica, localizada no noroeste da Namíbia, um país da África Austral. E falando em África, o mapa Kalahari em si foi inspirado no deserto de Kalahari, lá do sul do continente africano. Camada 3. Águas Médias. Free Fire processado por copiar PUBG. Em 2022, rolou um evento que, meio que já era de se esperar. Krafton, a empresa responsável pelo PUBG, alegou que a empresa infringiu uma série de elementos que estão sob copyright em seu jogo. E a ação também é movida pela Google e Apple por venderem Free Fire em suas lojas. A Krafton também processou a Garena, Apple e Google por infrações de copyright presentes no FreeFAS. E creio eu que talvez seja por isso que o Free Fire tem se distanciado cada vez mais de sua essência, um jogo de tiro. Escrituras na placa do purgatório. Existem algumas placas no mapa purgatório que tem algumas escrituras um tanto curiosas e bem estranhas. A primeira é essa, com um ponto de interrogação ao lado, diz o seguinte: em um ano, você descobrirá que nunca esteve sozinho. Descanse em paz. Eu vi um comentário em um vídeo dizendo que era uma referência ao criador do Free Fire. Só que o dono do Free Fire, Forrest Lee, tá vivo e de boaça. E o fundador da 101 Dodge Studio tá vivo também. Então, sei lá. E também tem uma igual a essa no mapa Kalahari, só que já tem um dizer meio diferente, que parece estar relacionado a paciência e ganho. E diz o seguinte: A year from now, what we made done today. Na minha tradução fica assim: vai ganhar daqui a um ano o que loucamente fez hoje. Não sei por que colocaram essa frase, talvez só uma mensagem para os jogadores ou também um enfeite, mas mesmo assim, esse tipo de frase soa bem estranho, simplesmente por estar no meio do nada, em um joguinho suspeito como Fogarel. Temos também uma placa que parece uma placa de trânsito, apontando para uma direção e dizendo Dodger Stadium. Tradução: Estádio de Dodger. Pesquisei o nome e só achei o estádio dos Dodgers, lá em Los Angeles, mas não encontrei nenhuma ligação. E por fim, temos o outdoor mais bizarro de todos, com uma mulher segurando uma sacola e algumas escritas do lado, que tudo indica estar em inglês. E a única letragem que se encaixa é a seguinte: We want Crazy Love, a real crazy show. Tradução: queremos uma risada louca, um show realmente louco. Bem suspeita essa frase. E até agora ninguém descobriu nada sobre, pelo menos eu não achei. E a Garena também nem sequer se pronunciou sobre esse tipo de coisa, o que me faz acreditar que nunca descobriremos o real significado. Quadros. Tem alguns quadros bem estranhos na Casa do Telhado Quebrado, que assustou uma parcela de jogadores. Um deles é uma pintura bem famosa, chamada O Grito, que aliás foi uma das inspirações para criar a icônica máscara do assassino Ghostface, o antagonista da franquia de filmes de terror slasher Pânico. E tinha outro quadro que não dava pra ver ao certo, mas aparentemente era uma mulher segurando uma foice em uma floresta sombria. Aí existiram várias teorias, mas as que mais fez sentido era uma que acreditavam que era a própria morte, já que o visual lembra bem, principalmente a foice. E a outra teoria afirmava que essa figura era na verdade o fantasma de Outpost. E é aí que entramos no nosso próximo tópico: o fantasma de Outpost.
Esse evento ocorreu em meados de 2018, quando uma galera começou a fazer vídeos em que, enquanto exploravam a cidade de Outpost, apareceu uma criatura sombria e fantasmagórica. Por muitos motivos, estava óbvio que não era outro jogador, e sim, alguma presença misteriosa, tipo um hack ou fantasma. Muitos achavam que era um bug ou alguma coisa que algum programador colocou no jogo para se vingar da empresa. Mas no final das contas, a lenda era falsa. Tudo não passava de edição e o público da época não manjava muito, então caíam fácil nesses clickbaits. Mas de qualquer forma, foi um evento muito divertido que os jogadores raízes de Free Fire lembram com carinho até os dias de hoje. Camada 4. Águas profundas. Teorias explicativas. Existem muitas teorias no cenário do Free Fire, no entanto, em focar nas que mais fazem sentido, começando pelas duas teorias que explicam o porquê da Garena ter mudado a aparência de alguns personagens, principalmente os mais antigos, tipo Ford, Maxi, Nikita, Miguel e Paloma. E a primeira teoria diz que a Garena fez essa alteração porque tinha medo de levar processo por uso ilegal da imagem de artistas, que, pra quem não percebeu, esses que eu acabei de citar foram baseados em artistas da vida real. O Ford no Will Smith, o Maxi no Mercúrio lá dos X-Men, a Nikita, não lembro, o Miguel no Capitão Nascimento. A primeira teoria diz a Garena fez essa mudança porque tinha medo de levar processo por uso ilegal da imagem de artistas. Só o que eu me pergunto é que, artistas são figuras públicas, então tu pode usar a imagem deles na hora que tu quiser. Mas continuando, já a segunda teoria diz que essa mudança se deve ao fato de que o Free Fire em si mudou por completo. E não só a aparência, como também as habilidades dos personagens foi mudada para se adaptarem ao novo testamento do game. Até porque se você for comparar os personagens da nova era com os antigos, vai ver a diferença gritante. Enquanto os personagens antigos eram simples e até meio vazios, os personagens da atualidade são muito mais detalhados e com uma paleta de cores mais expandida e saturada. E na minha opinião, as duas fazem sentido, dependendo, claro, do personagem que você estiver falando. Alguns foram por medo da empresa ser processada mesmo, e outros para se adaptar ao estilo atual do game. Limbo. Free Fire é jogo do demo? O Free Fire já foi várias vezes acusado de ser um jogo do inimigo, por muitos motivos, seja por skins, principalmente aquelas lá do passe dos samurais zumbificados, ou pelas pinturas estranhas em alguns prédios do mapa. Só que isso já tem explicação. Na cultura japonesa, os samurais usam máscaras com o intuito de assustar seus oponentes, e o que mais põe medo nos seguidores da religião mais praticada no mundo é justamente essa figura com chifres. Tanto a Dot31 Studios quanto a Garena são de países asiáticos, onde tem a cultura bem diferente da nossa, bem puxado pro lado japonês. E sobre as pinturas, é um método de espelhamento que os desenvolvedores do jogo usam para deixar o jogo mais leve. Só que essa técnica acaba resultando nessas imperfeições do cenário. Se eles quisessem fazer alguma propaganda satânica, eles iriam fazer algo mais visível, sabe? E essa gente fala essas coisas porque sabe que só o pessoal mais velho, com a mente fechada, pobre em cultura, acreditam nessas coisas. E sobre as pessoas ficarem super raivosas e quebrar dentro de casa e até brigarem por isso, isso sempre existiu e tem em praticamente todo jogo competitivo. A diferença é que o Free Fire fez muito mais sucesso e ficou muito mais visível seu estrago, e acabou expandindo esse comportamento agressivo por grande parte do Brasil e do mundo. Crianças sendo supostamente possuídas. Ao longo do tempo, surgiram alguns vídeos de crianças que supostamente foram possuídas pelo coisa ruim. Porém, é meio suspeito, porque se tu parar pra raciocinar, se o capiroto admitir que o jogo é dele, as pessoas vão parar de jogar e se afastar na hora, e aí ele vai perder público. E se o Free Fire é um jogo que faz isso com as crianças, de milhões que jogam o jogo, por que só algumas foram possuídas? Sem dizer que a veracidade dos vídeos são completamente duvidosas, e porque ao invés de estar fazendo algo útil, como chamar um padre, comprar remédio pra esquizofrenia, ou fazer alguma outra coisa, o cara tá lá gravando. E segundo o padre Reginaldo Manzotti, já teve experiência com exorcismo e manja bastante dessa área, a possessão é uma coisa que o Satanás não quer fazer, porque afastará as pessoas que o buscam. Na maioria dos casos, não passa de um surto psicótico, como ele próprio disse. Eu peguei muitos casos que eu tenho psiquiatras que eu mando, que eu conheço, pessoas que sabem do conhecimento bíblico, teológico, que eu já encaminho. E termina ali. Mas então por que a pessoa tinha aquelas manifestações? Porque ela tinha uma memória do que é ser. Então ela age numa doença, entendeu? Ela assistiu um filme, viu o Exorcista e ela replica o gesto. Resolve-se ali. Último grau, o pior. E isso o diabo não quer fazer. É a possessão. Por quê? Porque quando o outro, fulano, olha para ciclano, puxa, olha o que o diabo faz no ser humano, eu não quero para mim. Você entendeu? Sem dizer que essa crença, gente, pra algo fazer sucesso, tem que fazer alguma coisa errada pra poder prosperar na vida. É uma doutrina bem ruim, alimentada na cultura do Brasil, que infelizmente tem se perdido ao longo do tempo. Tem perdido a força cada vez mais. E espero que todo mundo entenda isso. Ninguém precisa ser um criminoso, ou fazer alguma coisa de errada, ou alguma coisa pecaminosa para ter sucesso na vida. Isso aí é uma crença limitante para pessoas que têm uma vida medíocre e um pensamento completamente fechado e se comprometeram a serem incompetentes, que na minha visão tá errado. E você tem que acreditar no seu próprio potencial, gente. Não é porque alguém faz tanto sucesso
sucesso que essa pessoa fez parte. É claro que tem gente que faz, mas não pode julgar o caráter de todos pelos atos de um. Obrigado pelos últimos aí que se inscreveram no meu canal. Alicia, Firofa, Rodrigo, Pepo de SP, FF Luiz YouTube, Pastel de Dog, Corotinha FF, Caduzeira, Frot Wolf Girl, Cabo Play, Yuri, Atoxki, Goltrax FF, Subway Surf, Carlos, Maia Mil Grau é a Arte, Manguitsu, Roger Silva, Fonseca 2003, Débora Souza, Gabriel MS Gameplays, Ice Terry, Zorin FF77 e O Player 77. Muito obrigado, é isso, falou e até o próximo vídeo.